Para quem ainda, né, para quem não me conhece, eu acho que alguns, como foi divulgado nos grupos, e para quem está no grupo Orientar e Acolher, já tem acompanhado aí alguns vídeos que eu venho postando para falar sobre a importância, né, de aprender a lidar com as situações no dia a dia. E eu pontuo de uma forma o quanto que é importante lidar com as demandas, né, com os comportamentos desafiadores aí dos nossos filhos e o nosso comportamento também, que o nosso comportamento também é muito desafiador. Nós colocamos sempre na conta ali também, né, da criança, mas esse menino é muito difícil, mas ele sempre faz desse jeito, eu já falei 1000 vezes a mesma coisa, mas como é o nosso comportamento? Será que nós somos pessoas também fáceis de lidar? Será que você aprendeu a lidar com cada emoção contida aí, né, dentro desse ser humano? E aí eu começo fazendo uma pergunta para vocês, eu vou acompanhar aqui no chat. Quem aqui já tem filhos? E quantos filhos vocês têm? Coloca aí. A Lucilene está dizendo que ela tem um de 23 anos, Fátima tem uma filha. Eu tenho 5, Rosângela tem uma filha de 2 anos. A idade dos meus é 17, 10. A gente até respira, né? Não, peraí, pulei um. Ótimo, Bruna. A idade dos meus, 17, 13, 10, 5 e a caçula de 1 aninho. Com 1 aninho agora. Então, são demandas diferentes. São comportamentos também e fases diferentes. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, mas não precisa escrever nem responder se vocês não se sentirem à vontade para isso, tá? Quem é que está precisando de um milagre para ter uma família harmoniosa? Só um milagre. Que acha que tá tudo ali, já desceu morro abaixo, tá difícil, ou então que acha que, poxa, não vai dar certo, um comportamento em cima do outro, eu não sei o que está acontecendo, acontece tudo ao mesmo tempo. Aí você vive com essa sensação de que, poxa, será que eu nasci para ser mãe? Será que eu nasci para ser pai? Será que isso aqui é para mim mesmo? Será que maternidade é isso? Então, essas inúmeras dúvidas que pairam, né, sobre a cabeça dos pais, também não foi diferente comigo. Né? De pensar assim, isso acontece mesmo, mas eu estava fazendo tão certinho, estava indo tão bem, o que aconteceu? E eu não vim da área da saúde mental, né, da terapia, desde sempre, não é a minha primeira formação. Eu senti a necessidade de descobrir o porquê de alguns determinados comportamentos. E um deles, a Fátima já sabe também, né, que eu já contei em outras lives, que me despertou, que foi o start, foi a pirraça. Primeira vez que o meu filho fez uma pirraça. Foi no supermercado, daquele dia assim que tem muita gente, e foi por conta de um chocolate, aqui a gente usa o termo, né, que é quase um rim, um negocinho desse tamanho, tem uma surpresinha dentro. E eu falei, não vou comprar, não posso. E foi aquele auê. E você pensa assim, o que eu fiz de errado? O que está acontecendo que eu fiz de errado? Por que saiu fora? E com isso, eu sempre fui muito de perguntar. O meu filho mais velho, ele veio através da adoção. Então, muitas coisas eu ficava um pouco confusa, de que será que isso é do comportamento infantil ou se é alguma questão do trauma. Me causava essa confusão. E eu acredito muito que esse pensamento também paira na cabeça da maioria dos pais por adoção. Pensa, com quem que eu estou lidando agora? É com trauma? O menino é assim mesmo? O que está acontecendo? E aí, depois eu ter perguntado, né, para muita gente, aqui, meu filho fez uma pirraça, você já fez pirraça? E as mães falam, não, nunca. Só de eu olhar, o menino entende o que eu tô fazendo, o que eu tô falando. De jeito nenhum, porque ele sabe que quando chegar em casa, a gente conversa, e eu pensava assim, meu Deus, não tô sabendo olhar, não tô sabendo conversar, e o negócio tá só piorando. E quando eu cansei depois de perguntar, eu falei, o negócio é comigo mesmo, o problema sou eu, o que eu vou fazer agora? Partiu jogar no Google, né? Acredito que todas aqui já fizeram isso alguma vez na vida. Vamos jogar no Google. Eu perguntei desse jeito, por que meu filho faz pirraça?
Porque eu estava me achando muito certinha. Nossa, eu educo tão bem. Eu estou, assim, acima de qualquer suspeita na educação. E aí, quando eu comecei a receber a resposta ali do Google, eu me deparei numa parte falando assim, que a pirraça faz parte do desenvolvimento infantil, que toda criança faz pirraça. Aí eu, tá ficando bom isso, hein? Aí eu pensei nas mães que falaram que só olhar o negócio resolvia. Falei, não, então as outras mães, não é que elas mentiram para mim, é porque é difícil assumir que alguma coisa está saindo errada, ou então não está do jeito que você imaginou. É difícil você olhar uma situação de frente e falar, eita, errei aqui. É muito difícil. Então, mesmo que eu vim de uma educação muito rígida, educação que você ameaçava, batia, e eu falo com muita, não é com orgulho, mas com uma forma assim de mostrar para vocês que é possível mudar o comportamento, mudar esse padrão de agressividade, porque eu estava apenas reproduzindo o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo. E principalmente nos gritos, de falar assim inúmeras vezes e gritar, desesperar, porque na nossa cabeça vem uma sensação de que não está resolvendo, de que não está dando certo. E aí vem os fantasmas. Todo mundo aqui tem um fantasminha, que não é nada camarada. Aquele fantasminha que fala assim, tá vendo? Você tá deixando correr solto. Quando crescer, você não vai dar conta. Você tá pequenininho, tá fazendo isso, quando crescer já era. Vai mandar em você. Aí você começa, o nosso cérebro tem as sinapses, vai ligando um em cima do outro ali, que vai fazendo o quê? Lembrando situações que a sua família já te contou, que um parente distante já te falou, que ó, o menino chegava, dava tapa na cara da mãe quando era pequeno, e quando cresceu, o menino começou a espancar. Acolher? Tá doida? Não, tem nada de acolhimento, não. É por isso que o mundo tá do jeito que tá. Vamos refletir uma coisa? Será que o mundo está do jeito que está por conta da quantidade de afeto que essas crianças receberam, que hoje se tornaram adultos? Será mesmo que a violência tem aumentado tanto devido ao número de colo, né? As inúmeras vezes que você ofereceu colo para o seu filho? Nós precisamos entender o que de fato é esse acolhimento. Por que que nós precisamos entrar em contato com as nossas emoções? Porque o tempo todo você vai se deparar com uma emoção. O tempo todo você vai pisar naquele espinho que vai te incomodar. Você vai falar, eu achava que eu estava dando conta disso aqui. Que vai te lembrar alguma memória passada, algum comportamento que você recebeu. E muitas vezes, quando você se dispõe a enxergar, e eu falo muito isso o tempo todo, faz parte do método, enxergar a necessidade da criança. Enxergar a necessidade da criança. Quando eu enxergo a necessidade da criança, não quer dizer que ela vai receber tudo ali, ó, pronta entrega, imediatamente, não. Porque quando eu enxergo a necessidade, eu entendo o que precisa ser feito. E aí eu vou compartilhar com vocês umas imagens aqui, que os pais às vezes pensam assim, poxa, Sinara, meu filho ele veio de uma educação, ou você foi criado, né, dentro de um ambiente que tinha esse estresse. Hoje se fala muito do estresse, né? Uma criança de 5 anos fala, estou estressado. Às vezes nem sabe falar, estou estressada. Mas o que é um estresse tóxico? Esse estresse ele pode danificar a arquitetura do cérebro. E o que acontece? Esse efeito tóxico vai durar uma vida se não for tratado devidamente. Então, quando você sofre um trauma, quando você passa por um trauma, você cria uma referência, seu cérebro anexa essa informação a nível de proteção, de autoproteção. E eu gosto de dar um exemplo aqui importante. Imagine uma criancinha ali de 4 anos, que gosta muito de pular, tá ali pulando no sofá novinho que você comprou, tá pagando ainda, tá lá. Pula para cá, pula para lá, e tá ali naquela energia total, que você vira e fala, para de pular, que senão você vai machucar. Para de pular, que o sofá tá novo. Qual é o seu foco?
fazer com que a criança pare de pular. Só que como nós fazemos no automático? Começamos a colocar à frente daquela situação nossas emoções. O sofá tá novo, comprei em suaves prestações, você vai machucar. É um campo que a criança não enxerga, ela não viveu aquela experiência. E aí vai que, por um azar, a criança pula muito forte, cai e machuca. Ela vai parar de pular no sofá. Por quê? Porque ela aprendeu que ali não é lugar de pular? Não, porque aquele movimento causou dor. Quando nós começamos a entender essa arquitetura, né, do cérebro, nós começamos a perceber também o que é coerente. Porque eu preciso ter coerência naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Porque se eu falo para o meu filho, olha, vai machucar, e ele continua, pode ser que ele está recebendo uma mensagem assim, como ele não viveu essa experiência parecida, que, mãe, eu consigo pular e eu não caio, porque eu sou forte, eu como tudo, eu sou super poderoso. A criança está querendo te mostrar que ela consegue. E isso causa o quê em você? Raiva, aquele sentimento de que o menino está te ignorando, aquela sensação de que você está falando e nada está acontecendo. Eu volto aqui para outros. Está tudo fora de ordem aqui, mas eu vou saber aqui depois mexer. Então, vamos lá. Então, quando uma criança ela está sendo removida, né, por conta de circunstâncias que a traumatizaram e foram colocadas em um lar, que os pais, aí vocês entendem dentro da sua estrutura familiar, se é mãe solo, pai solo, duas mães, dois pais, enfim. Quando essa criança ela é colocada dentro de um lar harmonioso, que está ali estimulando, né, esse seu desenvolvimento, ela vai chegar com essas referências. Então, a nossa fala, a forma que nós vamos conduzir a situação pode ativar. Já brincaram daquela brincadeira do campo minado? Sempre já não anda certo. Pode meu primo para você. Pode testar, vai ter alguém da prefeitura que quer comprar. Tem um microfone aí. Então, o campo minado, como funciona? Você vai pisando, ou então, quando é no computador, você escolhe o número, e quando você pisa num lugar que tem uma bomba, explode. Quando uma criança chega com essa referência de trauma, de abandono, de negligências, a nossa fala é essa bomba, que joga de encontro, nós vamos pisar e desatar essa bomba. Por quê? Aconteceram tantos problemas contínuos e a criança ela não aprendeu a se autorregular. Ela desconfia nas figuras de autoridade, na figura que você representa, ela desconfia. Porque você representa uma pessoa que causou uma dor. Ah, mas eu não sou aquela pessoa, Sinara, eu não faço isso. Só que ela precisa sentir que ela está segura. Sentir segurança é diferente do saber que está seguro. Então, essa adaptação emocional também faz parte desse conhecimento. Você vai conhecer que você não vai lidar com o trauma. Você não vai lidar com as demandas da fase do desenvolvimento. Você vai lidar com sintoma. Toda criança passa pela fase do desenvolvimento. Então, quais são os sintomas dessa fase? O que acontece? Já ouviu falar da adolescência dos bebês? A fase do Terrible Two? Que chora, esperneia, e os pais dizem, gente, o que está acontecendo com essa criança? Um dia, aqui eu estou com uma menininha de 1 ano, e antes, até uns dias atrás, ela gostava de brócolis, hoje ela cospe, então você fica assim, chora, fica sem saber o que está acontecendo, e às vezes, por conta da pressa do dia a dia, você acaba também não conseguindo se autorregular e entender como reagir a fim de organizar e amenizar essa situação. Já ouviu aquele ditado, colocar lenha na fogueira? Às vezes as nossas palavras, as nossas atitudes, é essa lenha. Então, nós precisamos entender e compreender como está sendo essa estrutura, nesse relacionamento com os outros, através também dessa autocompreensão. Os pais também precisam ser compreendidos. E aí, essa imagem aqui, assim, por que eu estou colocando essa imagem, gente? Porque ela fez parte da minha vida. De pensar, tá bom, já sei de tudo isso. E ainda assim, era acompanhada com uma fala, né? Ai,
está acontecendo essa situação com seu filho? Calma, vai passar, boba, é uma fase. Eu me questionava. Tá, vai passar, mas até passar eu faço o quê? O que eu faço? Ah, o menino não aceita nada, não está aceitando regra. Eu olho lá a agenda, com bilhetes em cima de bilhetes da escola fazendo, a professora chamando para reunião, o que é que eu faço? Então, esse até passar foi um tempo que eu me questionava. O que eu faço? E quando acontecer, é um questionamento também que eu vejo e percebo nos pais. E quando acontecer, eu vou fazer o quê? Como eu devo reagir? O que precisa ser feito? Ah, vou deixar? Deixar fazer tudo? Vou deixar comer a hora que quer? Então, é essa a necessidade dele? Ah, eu coloquei o horário ali para dormir às 20 horas, o menino não quer dormir, então ele tem que ficar acordado a noite toda? Não. Só que, para você conseguir apresentar essas regras, perceba que eu não gosto de algumas palavras, porque essas palavras têm um efeito, e esse efeito não é positivo, esse efeito é efeito de explosão. Quando você apresenta, você abre um leque de possibilidades. Quando você assiste uma propaganda no seu celular, na TV, no canal lá do YouTube, não é a propaganda, ela te traz ali uma vontade de ter aquilo, né? Fala um carro, um sapato, uma viagem. São pessoas assim que, nossa, esse lugar é maravilhoso, como eu fui bem recebida. Te dá vontade de fazer. Então, quando você apresenta as regras para o seu filho, você não vai desativar nenhuma bomba. Só que ele vai estar dentro de uma fase de desenvolvimento e nós precisamos entender que a raiva faz parte do ser humano. Ele vai sentir raiva, ele vai ficar frustrado, ele vai fazer um bico. Só que a nossa condução, quando bem apresentada, quando bem desenvolvida, vai fazer com que ele fique... ele tenha um comportamento diferente, ainda que fique frustrado. E você, diante dessa frustração, e é tão interessante, porque às vezes nós criamos uma expectativa, e eu me lembro que teve uma vez, fomos a um hotel fazenda, eu só tinha o meu mais velho, e o Enzo estava com um aninho e meio. Então tinha muita coisa para criança. E claro que o que você planeja? Ai, vai aproveitar bastante, vai brincar, eu vou só curtir também. Só que chega um determinado momento que o menino começa a reclamar e não queria em tudo, não queria ir brincar com nada, tudo reclamava, e você começa a entrar no seu modo também frustrante. Por quê? Você pensa, vai vir uma informação no seu cérebro. Nossa, não foi esse o passeio que você imaginou? Não foi essa a reação que você queria que seu filho tivesse. Você queria ver seu filho feliz. E olha o que o menino está fazendo. Aí você pensa, nossa, isso aqui custou caro. Você investiu, esse presente que você comprou está quebrado agora, mas você lembra o preço que ele custou? E o menino não está agradecendo, ele está reclamando. Você não teve um brinquedo desse quando você era criança? Você não teve um passeio? E essa emoção vem à tona. Se você não entrar em contato com a sua emoção, você não vai conseguir ter essa distância para enxergar o que de fato está acontecendo. E aí tem um ponto aonde é importantíssimo, que é quando eu criei essa técnica, a técnica da aterrissagem. PRA. É um nome diferente, mas por que desse nome? É para gerar em você um gatilho. Que toda situação onde estiver ocorrendo um conflito, você vai precisar exercer essas 3 letrinhas aqui. Depois eu vou falar a palavrinha de cada uma. PRA. Técnica da aterrissagem. Vamos pensar aqui em um avião. Quando ele está pousando, ele precisa o quê? Diminuir a velocidade. Se ele vir da mesma velocidade que ele estava lá, sei quantos mil pés, não vai dar certo. Vai perder o controle. Muitas vezes, nós agimos dessa forma. Do jeito que estamos aqui em cima, nós queremos entrar em contato com o nosso filho, só que a gente não para e vai de uma vez, sem entender o que está acontecendo, sem enxergar a situação. Então, é necessário o quê?
de reduzir essa velocidade. E nós, adultos, temos muita velocidade, viu? Nós queremos tudo assim, ó. Coisa de inteligência artificial, então, Deus, você coloca uma palavrinha lá, te dá um texto. Você procura um nome no Google, aparece números. E, às vezes, sem perceber, nós achamos que o nosso filho também é essa máquina. É só falar, faz. Ele obedece. Então, o que significa essas 3 letrinhas aqui? Essas iniciais. A primeira. Todos façam assim com a mão, ó. Pare. E vire para si. Pare. Quem precisa parar? O adulto ou a criança? O adulto. Por quê? O cérebro da criança, o córtex pré-frontal, que fica nessa região aqui, que é o responsável, né, por essa autorregulação, só fica pronto, maduro o suficiente, toda essa estrutura do cérebro, lá pelos 25 anos. Então, a criança, ela não consegue se regular sozinha. E você já... Gente, eu falo isso de experiência própria, porque quando a gente começa a estudar e vai lembrando, vai tendo os insights da nossa memória, você fala, meu Deus, eu fazia tudo errado. Meu filho começava a chorar, eu entrava na linha de para de chorar, você não tem motivo para chorar, foi você que fez isso, e eu começava a falar, para de chorar. Só que a criança não consegue parar de chorar. E aí vinha um conflito, por quê? Eu não estava calma, não estava fofinha, o cérebro entendia como tom de ameaça, e aí vinha também as reações, os gritos. E aí nós queremos entrar o quê? Aí entra uma outra referência, outra sinapse. Então, quem é que manda nessa casa? Vamos mostrar quem é que manda. E descemos desse território de briga. E a questão não é quem é que manda. Isso tem uma outra técnica para isso. Então, nós precisamos entender que nós precisamos parar. Muitas vezes estamos tentando ensinar o dever de casa para os nossos filhos e fazendo 1001 coisa. Ao mesmo tempo, coloca um leite ali para ferver, um arroz para cozinhar, e o menino chama, você vai lá, fica lá 5 minutos e o fogão fazia. Chega lá, queimou. Aí você pensa, tá vendo? Tá queimando a comida. Pelo amor de Deus. Tá queimando a comida toda, eu tô aqui perdendo tempo, já expliquei 1000 vezes. Mas a questão é, você tá querendo fazer tudo ao mesmo tempo? E não dá. Ah, mas eu sou mulher faz 1001 coisas. Fazemos, só que nós ficamos bem mais cansadas, tá? Não é vantajoso, não. Levar esse amuleto, né? Não vou nem dizer esse dom. Fazemos, mas ficamos mais cansadas. Porque você tem que dar conta, né, de tudo ao mesmo tempo. É importante você parar. Mas ensinar, eu quero ensinar para o meu filho autonomia. Eu quero ensinar para ele aprender a se virar. Nós precisamos ter coerência também. Porque, às vezes, nós queremos ensinar os nossos filhos autonomia e, de repente, quando eles começam a elaborar essa autonomia, nós vamos lá e cortamos. Quer saber uma coisa simples? Escolha de roupa. Gente, isso aqui era um problema aqui na minha casa. Não vai com essa roupa. Não, eu vou. Não vai. A criança, o que a criança pode escolher? O que seus filhos podem escolher com segurança dentro da sua casa? Será que essa peça de roupa vai ser a causadora dessa falta de conexão com seus filhos? Ah, mas funciona com adolescente? Sim. Quando é que você tem que parar com seu filho adolescente? Tá lá assistindo uma série, já tá na hora de dormir. Aí o pai quer achar que vou mostrar quem é que manda, chega, mão no controle, desliga e fala, pra cama agora. Você acabou de pisar num campo minado. Bum, vai explodir. Aí começa a reclamação e você entra nesse modo aí de vou brigar. Te chama para briga. Você precisa parar. E tem uma forma também de conduzir essa situação. De conversar. Filho, quanto tempo você precisa para desligar essa televisão aí? Está na hora de dormir. Ele vai entender a regra, que essa regra precisa ser bem definida, mas isso eu também falo dentro do método, uma regra bem definida, coerente e que não seja movida pelo seu emocional. Como assim, Sinara? Hoje eu tô feliz, a casa, ó, tá por conta. Amanhã, tô estressada de TPM, briguei com o chefe. Se o menino fizer assim, a criança até fala, o que foi, mãe? O que eu fiz? E você entra no embate.
Então, nós precisamos ter coerência. Como você apresenta as regras da sua casa. Não é transformar a sua casa em um quartel, não, tá? Pelo amor de Deus. A cada 30 minutos, uma regra. Nem você lembra. Mas os pontos principais. E isso também você precisa parar e conseguir definir. Para você ser coerente. A segunda letra significa respire. Eu não quis colocar os dois aqui de olhos fechados, não, porque os pais ficam assim, respirar? Como assim? A casa tá caindo ali, o menino tá brigando, eu vou ter que respirar, meditar. O que acontece com a nossa respiração? Quando o nosso cérebro entra nesse modo ataco, o modo sobrevivência, né? Você ataca ou se defende, vem muita adrenalina. Você já passou por isso. Sabe quando você vira e fala assim, nossa, na hora eu não consegui nem pensar? Faltou oxigênio em você. E você não conseguiu passar isso para o seu corpo. E como que você reagiu? No impulso. E muitos de nós já vivemos essa situação de falar assim, ó, comigo é assim, bateu, levou. Toma lá da cá. Quando eu vi, eu já parti para cima. Por quê? Você não aprendeu a exercer a parar, respirar. E às vezes faz aquela respiração meia boca, né? Não respirei. Quando você respira, você realmente, você consegue parar. Isso traz calma. Seu cérebro começa a ser oxigenado, ó. Você vai trazer tranquilidade. E eu ensino também uma questão para você pensar, olhar para a situação e pensar como agir com essa responsabilidade, dentro desse método aí da respiração. Por quê? Quando você tem esses 5 minutinhos que você consegue voltar e você aprendeu, não leve desaforo para casa. Tem que resolver na hora. É uma frase que vocês vão escutar sempre. Você precisa entender que, se você resolve tudo na hora, você vai resolver no calor da emoção. E a nossa emoção nos engana. A nossa emoção faz com que tenhamos impulsos. Impulso de raiva, impulso do medo, desespero. Vem tudo assim, ó, uma conexão. E você vai reagir com medo. Eu fiz uma live sobre o xixi na cama, e aí eu perguntei para as pessoas assim, por que quando os filhos fazem xixi na cama, os pais sentem tanta raiva? Alguém consegue me explicar essa raiva? Por que os pais sentem tanta raiva? Aí 2 mães responderam, bom, eu sinto raiva porque eu moro num apartamento, está um período chuvoso e não tem lugar para pendurar roupa, e aí fica aquele montante de roupa molhada, falta espaço, eu sinto raiva disso. A outra respondeu, é porque eu não aguento o cheiro forte que fica dentro do quarto. Eu tenho medo dela não conseguir ter esse controle na vida adulta. Percebe que não tem nada a ver com a criança? É necessário identificar, você está com raiva de quê? Às vezes, essa raiva, ela vem e você não consegue pensar do que é, o que está acontecendo, porque você não respirou. Você acha que está com raiva do menino, o menino que é culpado. E não sabe resolver da melhor maneira possível. A raiva então, como que eu vou resolver a falta de espaço para estender as roupas de cama? Será que eu consigo pedir ajuda para alguém para estender no lugar onde tem quintal? Será que é possível? Eu preciso ajustar isso aqui. Porque se você não consegue respirar, voltar a si para resolver, você vai passar dos limites. E aí tem a outra técnica. Afaste-se. O quê, Sinara? Afastar de quê? Não vou sair daqui, não. Dou uma boiada para entrar na briga, mas não dou um boi para não entrar na briga, e uma boiada para não sair. É assim ou não é? É desse jeito que vocês já escutaram, né? Cresceram escutando isso. Dou uma boiada para não entrar na briga, dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Você está pedindo para eu sair dessa situação? Me afastar? Sim, estou. Por quê? Muitas vezes a melhor forma de reagir
é não reagir. E veja que essa ilustração, os pais, os responsáveis estão com a cabeça, ó, pegando fogo. A criança também está aqui, não conseguindo se regular. Essa conexão é uma conexão de brasa. Se você entra, daqui a pouco até os pais estão brigando entre si, sem saber o porquê. Ah, mas você aquele dia começa a lembrar de situações. Ah, mas você deixa ele fazer tudo. Você deixa ele fazer o que bem quiser. É por isso que ele está desse jeito. E começa as acusações de uma situação que poderia ser resolvida de uma outra forma e toma uma dimensão imensa. E o que eu faço com a criança? Se na área está ali brava, brigando, vou contar uma situação para vocês. Eu acompanhei um casal, que a filha chegou com 13 anos, e a menina teve, na primeira semana, ela teve ela sentiu muita falta dos genitores, do abrigo, e ela ficou muito agressiva. Então, ela entrou pro quarto, trancou a porta e começou a fazer assim, ó, nos móveis, jogando tudo no chão. E gritava com raiva. Eu não quero ficar aqui! Ia batendo porta de guarda-roupa, tirou, externou. E a mãe mandou uma mensagem, Sinara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Ela está brigando, o que eu faço? Eu entro lá? Não, não entra. Ela morava no terceiro andar do apartamento, tem grade no apartamento, ela está segura? Está. E os pais querendo o tempo todo entrar. Mas assim, eu vou deixar ela bagunçar o quarto? Eu vou deixar ela fazer isso? Ela está achando que vai mandar, amanhã vai ser pior. Eu falei, você precisa se acalmar. Respira aí, daqui a pouco ela vai dar sinais que realmente pode. Passou um tempinho, ela escutou destrancando a porta. Ela mandou mensagem, destrancou a porta, e agora eu entro? Não, não entra. Calma. A menina sai, e eu falei com a mãe assim, ó, ela vai te pedir alguma coisa. Como se nada tivesse acontecido. Ela vai pedir água, vai falar que tá com fome, tá com sono, como se nada tivesse acontecido. Aí a mãe me manda mensagem, ela falou que tá com fome. O que eu faço? Eu falei, dá comida. Mas e o quarto? Calma, que isso aí é outro momento. Tá, a menina comeu. Cenário e o quarto. Manda ela arrumar agora? Calma. Vamos conduzir a situação. Já são meia-noite. Você vai esperar ela terminar de arrumar o quarto? Tá todo mundo cansado, todo mundo exausto. O que pode ser feito? Aí a menina deu uma ideia. Mamãe, posso dormir no seu quarto? Ela, cara de pau, pedindo pra eu dormir no meu quarto. Ela vai dormir nessa bagunça que ela fez. Falei, não, pega o colchão e põe lá no quarto dela, no seu quarto. E o seu pensamento nesse momento, ela tá sendo assim, que absurdo. A menina bagunçou o quarto, ainda vai sair de bonita, dormindo no meu, que tá limpinho. Por desaforo, dorme na bagunça. Aí eu te pergunto, o que você quer ensinar para o seu filho? Você quer resolver a situação ou criar outra? E aí, no dia seguinte, eu falei com ela, olha, no dia seguinte você levanta, toma o seu café e fala com a sua filha, filha, vamos arrumar o quarto. Aí o vamos já pegou, né? Vamos, eu vou ter que ajudar. Eu falei, vai. Ah, mas inadmissível. Olha, o simples fato de você ficar junto e orientando o que ela precisa fazer, já é um acolhimento que ela vai entender que você sabe resolver da melhor maneira possível uma situação. É isso que você quer ensinar para o seu filho, que ele consiga confiar em você. E eu sei que as emoções ficam à flor da pele. E ela só mandava mensagem assim, nossa, tá desesperador esse quarto, tanta coisa bonitinha que eu comprei, ela quebrou. E aí a menina falou assim, não, mãe, quebrou. Eu falei, filha, se você conseguir consertar, colar, senão, joga fora. Quando é que a conversa aconteceu? A menina falou assim, mãe, eu não deveria ter ficado com tanta raiva, eu não deveria ter feito isso. É aí que surgiu o diálogo. Essa condução foi importante. E aí você fala, mas aconteceu depois de novo, pior, né? Não, não aconteceu. Foi uma única vez. Porque a condução foi de uma forma positiva. Venceu barreiras, quebrou obstáculos, porque os pais estavam querendo conduzir uma situação de uma forma diferente. Então, esse afaste-se é você se afastar. Não porque você largou de mão, porque você precisa enxergar a situação de fora para saber como reagir. Você não... Todo mundo que tem máquina de lavar. Quando a sua máquina de lavar pifa, estraga, a primeira coisa que você faz é chamar um técnico aqui para resolver esse problema. Você vai resolver da melhor maneira possível. Você não fica lá chacoalhando a máquina. Funciona, trem, chuta, te comprei, tá nova ainda. Anda logo. Não, você
olha, não tem nada agarrado aqui, eu preciso chamar um técnico. Eu preciso resolver da melhor maneira possível. E você pede informação, você pede uma indicação de um profissional que você consiga confiar no trabalho dele também. Você faz uma pesquisa, até mesmo preço. Por quê? Você quer resolver da melhor maneira possível. E por que com nossos filhos nós queremos resolver assim, no impulso da raiva? É necessário compreendermos nossas emoções. E um outro ponto importantíssimo, que aí eu já vou mudar aqui também, que faz parte de uma outra técnica. A técnica da bússola emocional. Você viu que o tempo todo que eu dei os exemplos aqui, as emoções estavam à flor da pele? A bússola emocional. O que é uma bússola? É o direcionamento. Quando você tem esse direcionamento, quando você conhece suas emoções, tem coisas que você não vai dar conta. Tem coisas, o que te irrita assim ao extremo, em gênero, número e grau? Como que você lida com algumas questões, principalmente em público? Porque vai entrar em contato com as suas emoções, com o seu medo de julgamento. A sua família não foi a favor da decisão que você teve. Vai adotar o menino, você já sabe, não é problema, hein? Adoção dá certo. E quando acontece em público, você fica assim, meu Deus, vão começar a falar do meu filho. E você começa a reagir diante do medo instaurado na sua mente. Sem parar. Sem aplicar a técnica PRA. Sem entender a situação de fora. Então, nós precisamos entrar em contato com essa emoção. Nós precisamos conhecer nossas emoções. Já parou para pensar que nós não conseguimos, ou melhor, que em muitas situações você não pode nem ficar feliz? Tem gente que fala assim, fica feliz não, hein? Que depois, ó, você fica feliz agora, daqui a pouco estraga. Aí você fica assim, comemore. Acredite. Seu filho fez algo positivo, começa a enxergar. Eu não vou mencionar aqui, mas dentro do método tem a técnica da lupa, e são coisas que eu precisei fazer, enxergar os pequenos detalhes e afastar aquilo que eu criava. Assim, o negócio era pequenininho, aumentava tanto que virava um monstro. Quando você enxerga os pequenos detalhes da mudança, você começa ali a entender que essa sementinha que você está colocando aí no coração do seu filho está crescendo, está germinando. Você está cuidando pouco a pouco e acreditar. Acredite. Muitas pessoas falaram comigo assim, seu filho, quando crescer, vai caçar rumo, vai te dar um pé na bunda, vai caçar a mãe de verdade. Você vai ficar aí, ó. O que eu sempre defendi? Eu preciso criar o meu lugar no coração do meu filho. Você não está aqui para tampar um buraco vazio. Ai, o vazio que ele sentiu da família biológica. Ai, meu Deus, o ano passado eu não fui tão presente para o meu filho. Tá? O ano passado você não foi presente. E esse ano, o que você está fazendo? Está querendo reviver o ano passado? Você não vai conseguir. O vazio está lá. Agora, construa um lugar no coração do seu filho. Vamos reduzir esse cortisol que está aí a todo vapor. Reduzir. Como que você reduz? Trazendo segurança. Tendo e sendo essa segurança. Quando a criança voltar para você, ela entender que a minha mãe, o meu pai vai resolver da melhor maneira possível. Mãe, briguei na escola. Mãe, aconteceu tal coisa, X, Y, Z. Porque muitas vezes, muitos adolescentes falam assim, se eu contar para minha mãe, ela me mata. Dá ruim. Então, a tendência é esconder. Não porque eles querem te enganar, mas é porque eles não sabem resolver e têm medo da sua reação. Ah, mas eu fico com raiva, assim, não vem falar que tem sangue de barata, não. Eu também sinto. Tem hora que eu falo assim, gente, não acredito. Mas eu preciso me retirar para eu pensar como reagir. E aí eu dou um exemplo que cabe muito, né? Quando o filho quebrou o braço. Eu pedi para ele, eu falei, filho, não suba aí, vai machucar. O menino caiu, quebrou o braço. Nesse momento não resolve. Você vai. Por que não obedeceu? Por que não escutou o que eu falei? Só que não resolve você dar sermão nesse momento, não. Não vai resolver, ele está sentindo dor, sentindo medo. O que resolve? Vamos resolver isso. Onde? Indo ao médico. Vai doer para colocar no lugar? Vai, mas eu vou estar junto com você. E nesse estar junto é o momento que você fica, ó,
calado, mas eu vou falar nada? Eu tenho que falar? Tem um momento certo de falar. Não é você falando, palestrando para filho. Gera uma pergunta. E aí, meu filho, o que você entendeu dessa situação? Ele vai te dar a resposta. Bom, pai, não deveria ter subido. Não deveria ter feito isso. Então, nós precisamos entender que essa ânsia de falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Não, devemos falar, sim, mas a questão é como é que nós estamos falando. Algumas famílias chegam e falam, eu falo, o menino não me escuta, mas qual é a forma que você está falando? Como está sendo essa comunicação? E o próximo aqui, a próxima técnica. Não, vou deixar essa por último. A técnica O2. Tá vendo? Tá todo mundo com máscara aqui, né? O pai e a mãe. Por quê? Quais são as dicas de orientação dentro de uma aeronave, dentro de um avião? Máscara de oxigênio primeiro em você e depois quem está à sua volta. Se você não usa essa máscara, você não consegue socorrer quem está ao seu lado. Se você, diante de uma situação tensa, o meu filho pegou um brinquedo do colega, você vai no calor da emoção, que você é inadmissível. Enquanto esse inadmissível sai da sua boca, você já se conectou com tudo de ruim que acontece, que você já assistiu, porque alguém pegou coisas do outro, e você quer evitar esse problema que aparece na televisão, na figura do seu filho. Você está querendo evitar o que você está imaginando, só que a criança ali é o seu filho, não é aquela pessoa que você viu lá no Cidade Alerta. E alguns pais querem fazer o quê? Choque de realidade. Eu não sou a favor desse choque de realidade. Porque é um campo de visão que a criança não entende. Ela só se sente comparada a algo muito ruim. Você precisa resolver a situação aqui, agora. Entender o que está acontecendo. Você vai precisar respirar muito para conseguir reagir. Uma pessoa que tem asma, ela fica assim... falta ar, né? Porque ela corre muito, ela precisa da bombinha para conseguir estabilizar. Se você corre muito e não tem preparo físico para isso, vai chegar um momento que você fica cansado. E quando você quer resolver situações tensas no impulso dessa raiva, você também fica cansado. Te falta ar, te falta possibilidade, você não consegue pensar em nada e você só vai entrar em cena o cenário de horror que foi criado. E vou te dar um exemplo que você vai... Imagina você dentro de uma loja e seu filho esconde de você. Já aconteceu isso com alguém aqui? Esconde. Tá brincando ali dentro das araras. É os segundos... cenário de horror. Uma coisa horrorosa. Um dia estava eu, minha filha e minha sobrinha. As duas enfiadas dentro de uma arara, quietinha lá, escondida da mamãe. Na cabeça delas estavam brincando. Esconde. Na minha cabeça, como eu não vi as meninas... Eu já estava imaginando... Acabou, foi embora. Pegaram a menina, sumiu no mundo. Em poucos segundos, você imagina uma situação terrível. E quando as duas saem do esconderijo, aquela cara mais lambida, o que acontece? O alívio e a raiva, porque elas esconderam. Aí o que você faz? Que alívio, mas que raiva que você fez isso. Porque entra a emoção, você está lidando com o sentimento, com a sensação, com a emoção, com o medo. E a raiva, ela esconde o medo. E às vezes o seu filho também vai reagir com raiva porque ele está com muito medo. E ele não sabe externar. Te ver arrumando mala, vai viajar, ele não vai imaginar, estou indo para um lugar super tranquilo. Você não conversou, você não preparou ele para isso. Quis fazer uma surpresa e ele está imaginando coisas horríveis que ele já vivenciou, que ele já passou. E o que acontece com isso? Dá uma reação de raiva por aquilo que ele imaginou. Ele está com medo. Para onde é essa viagem? O que acontecia toda vez que alguém arrumava a mala? Principalmente crianças que já foram devolvidas. Já sofreram outros abandonos. Já sofreram outros abandonos. Então, nós precisamos entender que quando você aplica essa técnica O2, e são nomes para você criar esse gatilho.
Você vai lembrar disso amanhã, depois, e você precisa praticar. Com quantos dias está pronto, Sinara? Um exercício diário, tá? Você vai aprendendo a lidar com as situações, não como a situação te pede, mas uma forma diferente, buscando o quê? Resolver. Resolver. E agora vamos para essa técnica aqui. O mestre mandou. Acredito muito que vocês já brincaram, né? Dessa brincadeira aqui. O mestre mandou. Parece autoritário, parece assim algo de imposição. Só que nós somos os responsáveis, nós somos os pais. O mestre, ele sabe orientar. Muitas pessoas não gostam dessa questão da disciplina positiva. A criança que vai mandar na casa, que eu vou fazer o que o menino quer, é uma interpretação equivocada. Educar, buscando a originalidade do ser humano, é uma interpretação onde você consegue enxergar o que de fato está acontecendo. Então, a questão aqui é entender que nós somos os mestres. Nós orientamos os nossos filhos. E de que forma você tem conduzido a orientação aí na sua casa? Como você pede o seu filho para executar tal tarefa? E quando essa tarefa não sai como você imaginou, como é que você fala com ele? Se for dessa forma, ó, olha lá, não está fazendo nada. Tudo que pede é isso aí, é uma porcaria. Se a sua intenção é que ele aprenda a fazer da forma adequada, falando assim, ele só vai tomar distância. Por quê? Se já ficou anexado, não sei fazer nada, e você pede, ele não quer ouvir isso de novo, porque é ruim. Imagina você, o seu chefe, chegar para você, você não sabe fazer nada, não? Eu te pedi para fazer tal coisa, você me entrega essa porcaria aqui? Toma vergonha, rapaz. Se no dia seguinte ele te pede para fazer a mesma coisa, você vai ficar assim, vai ficar com medo. Ai, meu Deus, se eu errar. Chega da calafrio. Imagina a criança que não sabe lidar com as emoções, lidar com essa sensação no corpo, as referências. Então, como que o mestre manda, né? Como que o mestre orienta? Como que o mestre direciona dentro de uma organização de uma casa? Mas eu já falei e deu errado. Eu me lembro uma vez que eu pedi meu filho para lavar a louça e tinha uns copos, coisa assim, coisa pouca de almoço. E eu entendi que ele estava muito afim de continuar lá brincando, estava assistindo TV confortavelmente, e eu tirei ele, eu apresentei o desconforto. E aí ele foi, com um bico enorme. Quando eu terminei, tamanho. Aí você já pensa, né? Parece que tá fazendo um favor para mim. Eu lavo roupa, eu compro, eu sustento essa casa e ele tá pedindo lavar um copo, deixa eu fazer um favor. Esse vai ser o pensamento que você vai ter, tá? Mas não é o que vai sair da sua boca. Você dá uma chacoalhada aí, respira fundo, pronto. Quando eu cheguei lá onde ele tinha colocado os copos assim, com muita espuma de detergente. Aí você fica assim, gente. Só que eu preciso, qual é o meu objetivo? Orientar como fazer. Eu vou sentir raiva? Sim. Vai dar vontade de pegar e falar, menino! Sim. Só que eu preciso focar no objetivo. Por que eu desejo que ele lave um copo adequadamente? Quando ele crescer, não vai saber fazer nada. Às vezes nós externamos isso para os filhos. Se você externa, você já bloqueia. Acabou. E o que precisa ser feito nesse momento? O que eu fiz? Vou contar o que eu fiz com ele. Logo em seguida, fui preparar um lanche, peguei o copinho, que ele tinha lavado, coloquei o suco, dei ele. Gosto sabão isso aqui, mãe? Falei, foi o copo que estava ali, lavado, no escorredor. Por quê? Você faz aquela assim, né? O que aconteceu, gente? Aí tá cheio de sabão. Não toma isso, não. Falei, filho, então, o que faltou você para que esse copo não fique com esse gosto de detergente? O que faltou você fazer? Ele, mas eu estava cansado, com preguiça, por isso que eu fiz desse jeito. A partir daí, ele não repetiu esse ato. Ele continuou fazendo, às vezes, cansado? Sim. Com preguiça? Sim. Mas ele entendeu qual é o princípio da orientação. Porque ele está em família, em conjunto, fazendo parte, pertencendo a esse grupo familiar, e a colaboração dele é importante. Mas como que eu falo? Às vezes você vai pedir para o seu filho, arruma o guarda-roupa, vai organizar as roupas, não vai ficar do seu jeito, porque o seu jeito quem faz é você. Só o que você deseja com isso?
que ele guarde as coisas, que ele cuide, que ele tenha organização, ele vai arrumar do jeitinho dele. Não vai ficar aquela cama impecável, esticadinha, toda simétrica. Não vai. Vai dobrar a coberta, sim. Mas que tal fazer junto? Ah, mas eu não tenho tempo. Às vezes nós queremos só mandar à distância e perdemos mais tempo ainda. Então, quanto mais proximidade você tiver, melhor é o vínculo, essa construção. Ah, mas tem hora que não tem jeito, tem hora que não vai ter jeito, mas como a criança vai sendo introduzida, né, nesse ambiente, quando ela realizar uma tarefa, vai ser importantíssimo para o seu crescimento. E como que você lida com isso? Como que está as suas emoções diante de todos esses eventos, do que acontece na sua casa? Como que você se depara com aquilo que saiu totalmente diferente da forma com que você idealizou, planejou? Às vezes você pode virar para mim e falar assim, Nara, minha casa está um caos. Eu falo, o menino briga, o menino se joga, e eu estou perdendo a paciência, eu grito, não consigo fazer diferente, estou parecendo a fulana que eu detestava, estou tendo um comportamento igual a ela. São as referências que você vai precisar tirar do seu campo de visão. Separar essas emoções, entender o que precisa ser feito, qual é o foco, qual é a maneira que você está repetindo. Repetindo, ofendendo, denegrindo a imagem da criança. Gente, se eu te levo a uma reflexão, sua mente abre e fala, nossa, eu preciso... Você se conecta com alguma informação. Você fala, não, eu preciso mudar aqui. Agora, se eu vir e falar com você, eu vou dar o exemplo da Fátima aqui, que nós, Fátima, nós somos próximas. Eu posso ter essa fala. Se eu virar para a Fátima, Fátima, você não tem vergonha nessa cara, não, menina? Isso é hora de você chegar em casa, sua filha dorme tarde. Pelo amor de Deus, você está atrapalhando o crescimento dela. Ela coloca as duas mãozinhas assim na cintura. O que você quer, menina? Na minha casa, mando eu. Eu que decido o que eu faço com minha filha. Se eu quiser deixar acordada a noite toda, eu vou deixar. É minha filha. Diferente de. Chega, Fátima, tá legal a noite de sono da sua filha? Ela aproveita bem o dia seguinte, na escola. Aí ela, nossa, Nara, sabia que ela tá chorando muito? Será que é cansaço? Será que eu preciso organizar o horário dela dormir? Ou será que ela precisa de uma soneca durante o dia? Vai refletir. Se eu ataco, ela também me ataca. E nós vamos procurar a ferida do outro para um ficar ali, ó, jogando na cara do outro o tempo todo. Uma angústia sem fim. É necessário também essa condução. Ah, Sinara, mas meu filho tem 1 aninho. Conversa com ele. Vai conversar o quê? Conversa, filho, agora nós vamos tomar banho. Agora você vai papar. Agora eu vou tirar sua fraldinha. É assim que cria um diálogo, gente. Não é esperar crescer para adolescente chegar aqui, ó, vamos criar um vínculo aqui agora. Precisa fazer parte da rotina, essa comunicação. E uma comunicação não violenta. Hoje, eu falei, meu Deus, correria aqui, eu deixei minha filha guardar umas coisinhas dela dentro da minha caixinha, da minha caixa de maquiagem. E ela viu lá minhas maquiagens. Resolveu brincar com tudo aquilo. Quebrou tudo. Você olha, a primeira coisa que vem na cabeça, ai, que bagunça. Se você for educar de acordo com a bagunça que está ali na sua frente, você vai perder o controle. Você não vai conseguir respirar. Então você precisa parar. Opa! Respira. Filha, vem cá. Traz um pano. Vamos limpar essa bagunça aqui. E agora? E limitar. Não, agora eu não posso deixar você pegar essa caixa. Muda de lugar. Mas é uma condução. E dessa forma, ai, tô criando, menino depois vai dominar. Não. O que seu filho vai entender é que você sabe resolver da melhor maneira possível. Você sabe conduzir a situação da melhor maneira possível, porque esse cérebro captou a mensagem de que ele está seguro. O cérebro já devolveu para ele, ó, segurança. Você vai se tornar uma figura de referência, uma figura de segurança. E que segurança é essa que seu filho precisa? Como deixar a criança segura? Ainda que ela tenha feito algo que você ficou aborrecido, chateado. Então, essa, entre outras,
técnicas que eu apresento, que eu falo com os pais, também faz parte do método ASA. Agora, eu vou abrir aqui uns minutinhos, nós já estamos quase terminando, para algumas perguntas. 5 pessoas para falar alguma coisa, aonde é que o ponto, né, que te tocou, o que fez sentido aí na sua casa. Por quê? Esse método não é uma fórmula mágica. Não é resolva seus problemas em 5 dias. Não é isso. É dedicação, compromisso, quer dizer, colocar a mão na massa, mas entender como que funciona essa criança. Você vai encaixar e usar a realidade que está aí na sua casa. Se você que anotou, começar a aplicar desde já. Para quem está lá no grupo do WhatsApp também, que já assistiu às aulas, os vídeos que eu coloquei lá, coloque em prática. Acredite. E eu vou abrir aqui para perguntas, se você quiser mandar aqui no chat também pode, ou pode ligar o microfone e fazer sua pergunta, fazer sua colocação, ok? Um de cada vez para não embolar, hein, gente? Não tenho nenhuma pergunta, sabe, Sinara, mas essa reflexão mesmo de é um treino para você realmente parar, realmente respirar, realmente dar aquela afastada e olhar como se estivesse lá no cenário de outro e pensa, né? Qual a fala? Até veio o nome de um livro, eu não lembro agora a autora, mas era Como Falar, né, para o seu filho entender. E quando você fala desse amadurecimento, né, dessa completude de cérebro lá na frente, e que nós já deveríamos ter feito essa função acontecer e não ter, né, os repentes com um olhar que deva ser primeiro para si, o que de fato aquilo implica em você. Realmente aqui foi passando um filmezinho, hoje mesmo, brincando com bola, a bola cai no vizinho, a bola que vem para dentro de casa e não sei o quê. E, bom, terminamos achando um lugar para a bola. Ok, né? Deu certo, o estresse não foi tão grande, embora já tivesse tendo falado alguma coisa. Mas é treino, não acontece assim, né? Quando você mesmo fala, eu me vi lá atrás fazendo as indagações e me observando atuar no grito, na força, ou de uma forma que tinha como exemplo. Refletir. Refletir e afastar. Dona Kátia, estou te vendo, muito linda aí, essa Kátia. Kátia está num burburinho aí, a assistência social vem ou não vem? Amanhã, às 13 horas, estou aqui lavando roupa. Olha, vou deixar a casa limpinha. Mais ou menos. Mas já tem uma certa organização. Estou curtindo meus 6 varais. Olha, agora tem varal que não acaba mais essa casa. Delícia. Então, eu me vi em algumas situações da louça. A louça foi muito Heitor. Porque Heitor tem uma boa vontade. Ele é o meu menino que fez 13 anos ontem. Ele tem uma boa vontade para ajudar nas tarefas domésticas, né? E é muito difícil explicar. Olha, você faz parte também, você também suja a louça, tal. E é um exercício diário de paciência, de explicar, de respirar. E, mais precisamente, ontem, houve uma situação... Vocês conhecem a técnica da florzinha e da velhinha, né? Para autorregulamentação da criança. Uhum. Então, respirar. eu uso muito na minha sala de aula, né, na educação infantil. Quando eles estão muito agitados, tal, eu preciso fazer uma contação de história, tal. Gente, vamos desacelerar? Vamos lá, cheira a florzinha, apaga a velhinha. Fazemos 5 vezes e a sala vira uma paz, uma tranquilidade. E ontem, meu caçula de 5 anos, ele estava brincando com uma amiguinha e ele foi de cara no chão. E um Lego afundou dentro da testa. Ele precisou levar 2 pontos na testa. Na sobrancelha não precisou, não, foi bem superficial. Mas, enfim, naquela correria e tal, eu simplesmente respirei, olhei, levantei o cabelo, visualizei o buraco na testa, tampei com a mão, com a outra eu peguei um lenço limpo e segurei. E aí vamos para o pronto-socorro, né, tudo belezinha. E ele gritando, meu filho, vai ficar tudo bem, você se machucou, a gente vai levar para costurar. Mas, mãe, eu não quero que costure. Filho, precisa costurar porque abriu. Precisa, senão sua pele não vai fechar. E foi explicando. Aí eu falei para ele, mas você está bem? A mamãe está aqui. Aí ele falou assim, não, mamãe, eu não estou nada bem. Eu não estou nada bem.
mas eu sei que a senhora está comigo e vai ficar tudo bem. Aí, tipo, eu falei, caramba, né? É uma sensação tão boa de pensar assim, de pensar e de sentir. Ele está seguro. Tudo bem, não tá, as coisas não estão bem agora. Mas vai ficar bem. Aí ele falou assim, mãe, a gente pode fazer a florzinha velhinha para eu me acalmar? Aí eu falei, pode. Ele deitado antes de fazer a sutura, né? E aí lá vai eu fazer florzinha e velhinha na sala de sutura. Mas foi uma experiência, assim, muito louca e muito legal. Dele virar e falar, mãe, não, eu não tô bem, mas a senhora tá aqui e eu sei que vai ficar tudo bem. É importante isso, essa segurança. Ele não estava bem. Você não menosprezou esse sentimento. E essa troca, nesse diálogo, ele, não estou bem. Tá, mas então vamos buscar recursos para isso. É um remédio, é uma massagem, é a técnica, né? Sopra a velhinha, sente aí o cheirinho da florzinha, e você vai conduzindo. Isso oferece segurança. E você sai, assim, do impacto da sua correria para se conectar. A Jéssica está perguntando aqui se essas técnicas podem ser usadas para crianças com diagnóstico de TOD, com toda certeza. Porque é o comportamento. E a criança que tem transtorno opositor desafiador, inclusive dentro do método, vai ter uma aula de um profissional que é especialista em TDAH, TOD e Asperger. Uma aula que esse bate-papo aqui, esse encontro aqui, essa troca, onde ele vai falar sobre esse transtorno opositor desafiador, e que, quando você se opõe à criança e entra no quem manda, a criança que se opõe às regras, ela também vai fazer esse enfrentamento. Então, quando você conduz, e aí eu gosto também daquela autonomia assistida, filho, nós vamos sair daqui a pouco. Quanto tempo você precisa para terminar essa brincadeira? Quando você tem ali o tempo, você vai fazendo esse treinamento. 5, 7 ou 10 minutos. Ele vai escolher 10 minutos. Ok, quando estiver acabando o tempo, eu te aviso. E ao invés de contar uma contagem crescente, você faz a contagem regressiva. Por que a contagem regressiva, Sinara? Quem conta até 5, conta até 20. Quem conta até 20, conta até 1000. Se você faz a contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6, filho, acabou o tempo. A criança sabe quando o tempo acaba. Porque ela lida com isso na escola, com o filme. Fim, acabou. Ela vai ficar triste? Vai. Ela, eu queria de novo. Mas, filho, acabou o tempo. E precisamos fazer. O que não se deve, com a forma equivocada que os pais ficam, né? Você que escolheu o tempo, não foi? Agora tá reclamando de quê? Você quebra o efeito da técnica. Tá, filha, amanhã você vai brincar de novo, aí você vai ter mais tempo, mas agora precisa ser feito. Por quê? Nós precisamos separar o que é necessário e o que pode passar por uma flexibilidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o método. São aulas curtas, tá? Máximo 10 minutos. Algumas são um pouquinho longas, tem uma duração maior, mas não passa ali de 20 minutinhos. Porque eu quis automatizar também essa facilidade para você consumir um conteúdo, elaborar e ir colocando em prática. Porque é importante compreender sobre as fases do desenvolvimento da criança, quais são essas fases, para você conseguir separar o que faz parte de um trauma e o que faz parte desse desenvolvimento, que é extremamente importante. As mudanças de comportamento, mudar o comportamento aprendido dos pais. E aqui vem as técnicas. Em cada módulo vai ter aplicação também das técnicas. Ah, mas a técnica só serve para esse tipo de situação? Eu vou falar em como você vai utilizar em inúmeras situações na sua casa. Porque qual é a finalidade dessa técnica? Você criar essa proximidade e entender a situação para saber reagir de uma forma diferente. Aí tem relatos pessoais, vamos ter encontros no período de 6 meses, encontros quinzenais, igual esse que nós estamos tendo aqui, para você compartilhar como foi aí na sua casa, o que aconteceu, e você pode, assim, abrir o coração, entrar em contato com as suas emoções, falar das demandas e dos progressos, como está sendo a aplicação de cada técnica. E aí nós temos, o acesso também é imediato, tá? O módulo 4, autocontrole, as necessidades emocionais dos nossos filhos, essa culpa materna, para onde vai, de onde vem, para onde vai essa culpa, o que acontece, melhor feito que perfeito, o que significa isso, hein? Alguém já ouviu falar?
como que causa um impacto na nossa vida e a importância, gente, do nosso autocuidado. O que acontece? Muitas vezes, os pais, você aprendeu assim, ó, eu tiro da minha boca para dar para a boca do meu filho. Você aprendeu dessa forma, desse jeito. Só que, quando você tira demais de um lugar, vai chegar num ponto, se você não repor, vai ficar vazio, vai faltar. E pode ser que você já esteja nesse limite, porque você não está conseguindo ter o autocuidado. Quem você era antes de ser mãe, antes de se tornar pai. O que você fazia por você? Ah, Sinara, eu lia 10 livros, tá? Você lia 10 livros. Hoje você consegue ler quantos? Hoje você consegue ler quantos livros? Ah, não, parei, depois que tive filho. Sem perceber e sem querer, você começa a culpar o seu filho porque você não consegue fazer suas coisas. Você vai fazer dentro da sua realidade, das condições que você tem. Tem aquela mania, né? Ai, depois que fui mãe, virei no coque. Consigo nem lavar a cabeça. E tá incomodando o cabelo oleoso. Tá incomodando a unha sem fazer. Então, como que você vai voltando aos poucos para sua rotina junto com seu filho, sem culpabilizá-lo? Eu cresci, aí eu falo um depoimento aqui pessoal, eu cresci escutando que eu e meus irmãos foram os culpados por ter destruído o corpo da minha mãe. Aí você olhava assim, minha mãe já gordinha, cheia de umas pelanquinhos, peito caído, falou, oh, meu Deus, o que eu fiz com a minha mãe? É uma culpa que a gente destruiu o corpo. Quando é que eu me atentei a isso? Quando ela falou a mesma coisa com os meus filhos. E eu falei, não, isso aqui é resultado da minha decisão de ser mãe. Eu sabia que podia acontecer, que eu não ia ter um corpinho de 18 anos, né, gente? Acaba. Não é culpa deles. Não é culpa. Ah, mas Sinara, eu não gestei. Ah, mas tá vendo? Foi, eu decidi adotar e agora o menino tá fazendo isso. Eu nunca mais tô consegui fazer minhas coisas, nunca mais consegui estudar. Como você está gerenciando o seu tempo? Porque essa organização ela é necessária. E quando você consegue elaborar isso e aplicar, é um treino diário. Antes eu conseguia ler um livro no mês. Hoje eu me contento em ler páginas. O meu livro, se eu te contar, acredite, eu escrevi ele em menos de um ano. Eu estou escrevendo o segundo, mas tem aí a Malu, que demanda de mim, os meninos. Então, eu estou escrevendo na medida que eu posso, mas eu me comprometi a escrever, nem que seja algumas linhas. É o compromisso que você precisa ter. Para não colocar na maternidade, no seu filho, a culpa de você não tá conseguindo fazer o que você desejava. É diferente? É, mas ainda assim você pode sonhar. Ainda assim você pode dar um passo. Falar, eu posso fazer, o que eu preciso fazer? E com isso, você vai tendo aquela satisfação, vai liberando em você aquele hormônio da felicidade. Não se torna um peso, porque você está fazendo demais, está recebendo uma coisinha pequenininha. Gente, tem família que quando eles falam assim, Sinara, eu gosto muito de comer tal comida, só que eu não faço, que é só eu que como. Falei, faça. Você é importante, tem que fazer, precisa fazer. É por você. Ah, mas é só você que come. Então faça. Porque você faz para os seus filhos também inúmeras coisas gostosíssimas. E você também precisa receber esse agrado. Fez sentido? Para quem ainda não está participando do grupo do WhatsApp, é um grupo que eu abro ele 2 vezes ao dia para tirar as dúvidas, você contar ali, fazer essa troca. Eu vou deixar aqui não sei se eu vou conseguir colocar o link, meu contato, vocês podem me chamar no WhatsApp que eu mando o link para vocês, tá bom? E em outros momentos vai ser avisado também quando vai acontecer as nossas próximas lives. Alguma pergunta? Algum comentário? Isso aqui, o link do grupo já foi colocado ali acima. Podem entrar, fiquem à vontade, nós vamos tirando as dúvidas. Ok? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Coloquem em prática essas 4 técnicas que eu falei aqui hoje, que você vai essa construção diária vai fazer de você entender e enxergar que as mudanças vão acontecendo, porque você está disposto a sair da realidade que você está vivendo hoje. Ok? E é isso. Obrigada, Marileide. Gratidão. Boa noite e até mais.